Estamos entrando na terceira semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Que bom que estamos juntos. Sejamos todos muito bem-vindos. É tempo de seguir perseverante, decididamente, né? Olhando lá para os nossos propósitos, para a nossa listinha de intenção. Cada dia que passa, eu acrescento mais alguma coisa lá, Padre. E faz bem de fazer assim, né? O importante é a gente sempre se renovar na fé, demonstrar sempre mais confiança em Deus. Acho que a Quaresma é um exercício também para isso, né? Para nos fazer confiar nessa misericórdia que não nos abandona, que não nos deixa sós, que nos fortalece nas horas de luta, que nos consola nas alegrias. Então a Quaresma também é um exercício assim de renovação, né? Das intenções, porque a Sandra costuma dizer muito isso, né? Antes da Quaresma terminar, a gente já alcançou graças que nem esperava. Então existe esse processo de renovação das intenções, dos propósitos. Tudo isso é muito importante, né? Faz parte do nosso processo de crescimento espiritual. E nós precisamos confiar e acreditar, né? Que nós vamos vencer, porque às vezes, Padre, eu sinto isso. Às vezes tem uma situação lá que eu olho e falo, meu Deus, não... Então às vezes bate um desânimo, às vezes, de certa forma uma falta de confiança, porque a gente fala, olha, não, isso aqui eu acho que não tem jeito. Então, e aí isso já vai desanimando a gente vai ficando naquela baixa autoestima, e a gente precisa sempre recobrar a força, a esperança, né? E nós estamos aqui juntos para um ajudar o outro, e as orações, os propósitos, as penitências, enfim, tudo isso vai fazendo com que a gente não vá sucumbindo, mas que a gente vai sempre buscando emergir, olhar para cima e para frente, né? Por isso mesmo, eu às vezes na paróquia eu digo, em algumas homilias, que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente usa. É verdade. Porque o nosso cérebro, o cérebro mesmo, ele entende o que a gente está dizendo, não o que a gente está querendo dizer. E às vezes essas palavras de muito negativismo, isso acaba nos atraindo para baixo. Eu sempre dou o exemplo da palavra, é uma palavra perigosíssima, né? A palavra tudo. Quando a gente usa essa palavra, a gente está querendo dizer que fez muita coisa, né? Aí eu fiz de tudo que eu podia para salvar meu casamento, eu fiz de tudo para libertar tal pessoa de um vício, eu fiz de tudo. Quando a pessoa está dizendo isso, é um exagero. Eu sei que ela está querendo dizer que ela fez muita coisa, que ela foi até onde ela podia, mas não é tudo, né? Só que aí a gente coloca na cabeça que fez tudo, que já não tem mais nada para fazer, e aí a gente vai desistindo. Eu lembro sempre o caso clássico de São João Maria Vianney, né? Que ele era um homem de muita penitência. Ele chegou lá na cidadezinha de Arnes, um povo difícil, um povo distante de Deus, e ele levantava às 3 da manhã para rezar a missa, para fazer suas orações, a penitência, ficava em oração e jejum até mais ou menos meio-dia. Então dá mais ou menos aí 9, 10 horas de oração intensa, de penitência, e depois ele ia para o atendimento, para o confessionário. E aí passava mais um tanto de horas atendendo confissão. E aí chegou um padre para ele, né, depois que Arnes já tinha crescido e as pessoas vinham de longe para poder se confessar com aquele santo padre, né, com aquele bom conselheiro. E esse padre veio pedir um conselho. Ele falou, olha, eu não sei mais o que fazer pela minha paróquia. Fiz de tudo pelo meu povo e eles não se convertem. E aí São João Maria Vianney retrucou e disse, você já fez de tudo? Mas tudo é muita coisa. Você já dormiu no chão uma noite e ofereceu essa penitência pela conversão do teu povo? Eu falei, não, isso eu nunca fiz. Pô, então você não fez de tudo. Tudo é muita coisa. É humanamente impossível, né, ou muito difícil que a gente consiga fazer tudo. Então a gente fez muito, a gente já lutou, mas tudo isso para fazer essa reflexão, né? Cuidado com a palavra que usa para não se desanimar. Se você diz essa palavrinha, fiz de tudo, você já está se entregando, já está colocando para si o limite de que não tem mais nada a fazer. E não é verdade. A gente sabe que no fundo, sempre tem um caminho que a gente ainda não tomou, sempre tem uma palavra que a gente não disse, sempre tem uma atitude que a gente não viveu. Então, cuidado com as palavras para não se desanimar. Até nesse ponto da Quaresma, às vezes a gente já está passando por isso, né? Eu já fiz de tudo para tentar rezar todo dia e não consigo. Não, cuidado. Vá se organizando, vá rezando conforme consegue, mas não deixe de rezar. Não use essa negatividade de se comparar, né? Ah, mas o fulano consegue fazer o horário espiritual, consegue ser disciplinado, eu não consigo, então eu vou deixar. Não.
Não faça isso. Se tiver que fazer algum tipo de comparação, isso não é bom, toda comparação é odiosa. Mas se tiver que fazer algum tipo de comparação, compare o seu melhor com o pior do outro. Porque aí você se anima. É muito melhor do que você comparar o melhor do outro com o seu pior. Porque aí você se desanima, você se entrega, não quer saber mais de nada. Não faça comparação de jeito nenhum. Mas dos males o menor, compare o seu melhor, o seu esforço maior com aquilo que o outro não tem de tão bom. Não por julgamento, por arrogância, tá entendendo o conselho, né? É só para você não se entregar, é só para você não desistir pela metade do caminho. Nós estamos quase chegando na metade da quaresma, mas ainda tem muito para caminhar, tem muito para crescer, tem muito combate ainda para viver. Muita coisa Deus ainda quer fazer por nós, mas depende ainda desse nosso sacrifício até o final, até o dia 29, até o final da vida, na verdade. Mas aqui na nossa quaresma até o dia 29, na festa de São Miguel. Então cuidado com as palavras, cuidado com o jeito que a gente diz as coisas. Se você passa o dia reclamando e dizendo, podia ter sido diferente, não foi do jeito que eu queria. Se você só vai repetindo isso o tempo todo, lembre-se disso, o seu cérebro entende o que você diz, não o que você está querendo dizer. E às vezes isso acaba te colocando muito para baixo. Então, para não desanimar no combate que ainda nos resta, pensa mais positivo, tenta dizer as coisas, ainda que você diga aquela realidade que está difícil, mas diga de uma maneira mais positiva. Isso ajuda muito no processo de renovação espiritual, né, de entusiasmo, de renovar o ardor. Acho que faz uma boa diferença. Tenta fazer essa experiência, depois você conta pra gente. Então vamos vencer o desânimo, né? Talvez aí o desânimo com essa terceira arma espiritual que é a palavra de Deus, e a cada dia dessa semana nós vamos ver como essa palavra de Deus pode ser uma arma, um escudo, uma defesa interior, como essa palavra vai agindo, né, dentro de nós, de tal forma que nós vamos aí recobrando o ânimo, a coragem, a esperança, né? Dando uma nova chance para as pessoas, para a gente mesmo. Então vamos aí com muita confiança. A gente sempre quer acolher quem está chegando, porque com a graça de Deus, durante toda a quaresma, chega gente, né, no grupo Corações Ardentes, talvez também pelo YouTube, e isso é muito bom, isso é muito bom. Sinal que ainda tem gente querendo lutar, precisando aprender, e nós vamos juntos vencer. A gente vai entrando cada hora num tempo, mas nós vamos chegar todo mundo lá no dia 29 de setembro e nós vamos cantar as maravilhas de Deus aqui juntos, numa celebração eucarística, tá bom, Padre? Então, essa semana, a terceira arma é a palavra de Deus, e hoje o senhor vai falar dessa palavra como a espada do Espírito. Isso, inclusive essa expressão espada do Espírito é tirada da própria Bíblia. Está lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, onde mais ou menos se diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada é um instrumento de luta, né? Se usava os cavaleiros da Idade Média. Então a espada carrega consigo esse sentido de combate. E espiritualmente a palavra de Deus é a nossa grande arma na luta contra as tentações, contra Satanás. A Sandra lembrava semana passada que foi com a palavra de Deus que Jesus desarmou, né, Satanás nas 3 tentações do deserto. Então aqui é importante a gente entender também uma coisa: nós estamos falando da palavra de Deus como arma, não simplesmente da Bíblia, né? Às vezes a gente faz essa confusão e aí a gente reduz a palavra de Deus ao livro. O livro da Bíblia contém a palavra de Deus, mas é um livro. A palavra de Deus ultrapassa o livro, ainda mais para nós católicos, né? Nos protestantes existe ainda essa, entre aspas aqui, o endeusamento do livro. São a religião do livro, né? Tem toda a sola escritura, né? Um dos pilares lá do protestantismo. Nós entendemos que o livro é importante, ele é sagrado, merece todo respeito, porque ele contém a palavra de Deus, mas ele sozinho não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que está na Sagrada Escritura, mas é também o que está na tradição da igreja, na vida dos santos. Então a palavra, Deus ultrapassa as páginas da Bíblia para falar comigo,
para me dirigir sua palavra, para me revelar sua vontade, entende? Então, nós estamos falando essa semana da palavra de Deus como arma. Claro que a Bíblia vai entrar aí, né? Nós temos contato com essa palavra que fala conosco o tempo todo de maneira privilegiada pela leitura da Sagrada Escritura. Mas não caia na tentação de reduzir a palavra de Deus ao livro, como se a gente fizesse do livro um amuleto, né? Aquilo que a gente falava na primeira semana das medalhas, do escapulário, do terço, são ferramentas, mas eles são muito pequenos perto da grande realidade que realmente significa. Então a mesma coisa vale para essa semana. Nós estamos falando da palavra de Deus como arma, não simplesmente da Bíblia. Embora você vai precisar recorrer à Bíblia para conhecer a palavra de Deus, né? Acho que isso fica muito claro. E por que é importante fazer essa distinção? Porque uma pessoa pode abrir a Bíblia sem ter fé. E aí a Bíblia não vai ter sentido nenhum para ela. Se o coração dela está fechado para a palavra que Deus tem a dizer através da Bíblia, então o livro de nada vai adiantar. Entende? Agora, o coração aberto, o coração sedento de Deus, consegue encontrar e ouvir a palavra que Deus lhe dirige através da Bíblia, mas consegue encontrar Deus também que lhe fala através dos acontecimentos, através de uma homilia, de uma pregação, através de uma música. Deus fala através dessas coisas conosco, Deus fala através da tradição da igreja de 2000 anos. Então Deus fala além das páginas da Bíblia. É preciso ter um coração aberto para ouvir, né? Acolher essa palavra que Deus nos dirige o tempo todo. Então essa primeira distinção, ela é muito importante. E hoje é dia de Santo Agostinho, e tem um episódio da vida dele, da conversão, ele nem era batizado ainda, é um caso, é uma exceção, né? A gente falava, para encontrar a palavra de Deus na Bíblia é preciso ter fé. Vai você ler a Bíblia agressivamente ou querendo somente criticar e com aquela postura de quem quer só dizer que aquele texto é um texto antigo, que já não tem mais nada a dizer hoje. Quando você faz assim com o texto sagrado, o Padre Raniero Cantalamessa diz que a Bíblia age como aquela plantinha que quando você encosta ela se fecha, ela se recolhe. A Bíblia faz isso também. Se você vai muito agressivo para ela esconde o que ela tem de mais precioso. É como uma ostra que se fecha quando se sente ameaçada. Para guardar a sua pérola, né, as suas pérolas, então ela se fecha ao sinal de ameaça. A Bíblia também é assim. A pérola da Bíblia é Jesus Cristo. Quando você chega muito crítico, muito ácido, né, para se aproximar do texto bíblico, ela se esconde. Ela guarda aquilo que ela tem de precioso. Você vai encontrar mesmo só palavras e textos e coisas antigas. Agora, se você se aproxima com o espírito de fé, ela te revela esse tesouro que ela tem. Entende? Aproxime-se da Bíblia como quem tem sede e vai à fonte, tá? Aí você vai descobrir a palavra de Deus. Então, vou falar de Santo Agostinho, eu precisava fazer essa introdução, porque Santo Agostinho nem era batizado ainda. E ele teve uma visão, ele ouviu uma criança dizendo tolle legge, né? Que em latim significando mais ou menos toma e lê, pega e lê. E essa palavra se repetiu o tempo todo, ele abriu a Bíblia e ali começa o seu processo de conversão. Então, Santo Agostinho é uma exceção, né? Nem era batizado e encontrou Deus na Bíblia. Mas é preciso fé para se aproximar da palavra. Mesmo porque é preciso ter comunhão com toda a igreja para descobrir esse Deus que se revela através das letras da Sagrada Escritura. É o que está escrito na carta de São João. O que nós vimos, ouvimos do verbo da vida, isso vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. Então a gente cita a Bíblia, a gente oferece os textos bíblicos para que você esteja em comunhão com toda a igreja, para que você não seja um membro apartado, que lê a Bíblia e interpreta do jeito que quer, do jeito que acha. Né? Não, nós somos fiéis a uma tradição de 2000 anos, nós somos fiéis a um magistério, né? Nós não interpretamos livremente a palavra, nós rezamos a palavra de Deus contida na Bíblia a partir daquilo que os nossos pastores nos orientam, nos guiam. E aí sim a palavra de Deus vai sendo essa espada eficaz na luta contra Satanás e seus demônios. Então essa imagem, né, para ir encerrando a reflexão de hoje, ela é tirada da própria Bíblia. A palavra de Deus é a espada do Espírito, conforme diz São Paulo. E ela pode ser usada
nas nossas batalhas espirituais, a exemplo do que fez o próprio Jesus quando foi tentado por Satanás. Então, por que a palavra de Deus é eficaz na luta contra o demônio? Primeiro, porque ela tem autoridade e poder. Então, não é por nós mesmos que nós vencemos, mas pela eficácia da palavra com que nós lutamos. Então, pelo poder da palavra, né, em nome de Deus, é que nós vencemos as nossas tentações. A carta aos Hebreus também fala do fio da espada, né, que ela é cortante, penetrante, até dividir, medula. Então essa expressão também é importante para o nosso combate espiritual. Saber que a palavra de Deus ela é capaz de separar o que é certo do que é errado. A palavra de Deus é capaz de dividir o nosso corpo e nossa alma. Ela é capaz de atingir aquele ponto mais profundo do nosso ser. Então a palavra de Deus é essa palavra viva e eficaz. Divide. Ela é cortante e penetrante como espada. Além de ser usada para o ataque, né? A gente tem que, entre aspas, aqui na batalha espiritual, desarmar Satanás e suas seduções. Ela pode ser usada também como defesa. Além disso, você vai encontrar na palavra de Deus, aquilo que a gente estava falando no começo, motivos de renovação, de transformação. Já deve ter acontecido com você um texto bíblico da liturgia diária, ou sei lá, um texto que você estava meditando algum dia, e aquela palavra veio tão ao seu encontro naquele momento que ela te renovou. Você sentiu realmente que ali Deus falava diretamente com você, através daquele texto. Então isso traz para nós um sentimento assim de acolhida da parte de Deus, de carinho da parte de Deus. Então isso nos renova. Então renovação e transformação é o que a palavra de Deus também nos dá para essa batalha. E o último tópico da reflexão de hoje é a conexão com Deus. A palavra é quando Deus fala, mas eu preciso ouvir, né? De nada adiantaria Deus falar e eu não escutar. E também Ele espera de mim uma resposta. Então a palavra que eu ouço de Deus me impele a falar com Ele e isso cria entre nós diálogo, comunhão. Eu falo a um Deus que me fala. É preciso criar esse relacionamento a partir da palavra de Deus. Então assim ela será sempre uma arma eficaz. Então vamos ao longo dessa semana refletir bastante sobre isso, né? Mas hoje fica essa imagem bastante significativa tirada de São Paulo e da carta aos Hebreus, a espada do Espírito. A palavra de Deus é espada. Que bonito. Tô lembrando, não sei qual é o santo, mas tô lembrando da voz do Padre Pedro, porque ele gravou, né, uma vinheta aqui que passa, acho que ainda passa aqui na nossa rádio. Quando eu rezo, eu falo com Deus. Acho que é Santo Isidoro. Quando eu leio as Sagradas Escrituras, é Deus que fala comigo. Então, essa semana, onde é que está a nossa Bíblia? Queria saber, Padre. Será que está lá na gaveta, né? Ou será que está como um objeto lá de decoração? Aonde está? Você tem uma Bíblia sua? Uma Bíblia que você ali, você pega, você lê, você grifa, você escreve alguma coisa, você tem. Aonde está a sua Bíblia? Essa semana é hora de trazer a Bíblia aqui, ó, pro altarzinho da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Talvez a sua Bíblia seja daquela assim que já está despencando, né? Já está assim amarelinha, tudo amassadinha, porque ela te acompanha. Ali está a sua vida, está a sua história, que bonito, né? Isso, guarde ela mesmo no coração, mas traga aí mesmo com você. Então, essa semana é a palavra de Deus. E eu pensava em duas coisas. O demônio usa de duas grandes ciladas, Padre. Primeiro, essa autointerpretação que as pessoas costumam fazer. Eu entendi assim. A palavra de Deus a gente não entende como a gente quer. Alguém com capacidade, com autoridade, vai me dizer. Segunda coisa, não está escrito na Bíblia, então eu não acredito. Isso está dizendo que a igreja está dizendo que não pode, mas onde é que está na Bíblia? O padre disse, né? Os documentos da igreja, a doutrina da igreja, a palavra dos santos. Então, cuidado, essa é uma grande cilada que a gente cai quase toda hora. É mesmo, porque a própria Sagrada Escritura mostra que isso é um ardil do demônio, porque ele, quando vai tentar Jesus, ele percebe que Jesus sempre rebate, ele usa a própria Sagrada Escritura, né? Então, pula daqui porque está escrito que os anjos vêm te segurar. Quer dizer, o próprio diabo usa a Bíblia, né, o texto bíblico, como arma de tentação. Então, realmente, a gente precisa desses cuidados de não se ver apartado do rebanho, né?
Então eu vou interpretar do meu jeito, eu vou jogar fora os 2000 anos de tradição, de história da igreja, e agora Jesus está falando aqui para mim, né? Eu sou a autoridade na interpretação da palavra. Isso é um perigo muito grande o livre exame das Escrituras, né? O termo técnico seria esse, a interpretação individualista, pessoal. Não significa que você não pode meditar o texto bíblico. Você pode fazer a meditação com base naquilo que o magistério já interpretou daquele texto, daquilo que os estudos já apontaram, até historicamente sobre aquele texto. Tudo isso é muito importante na oração, né? Mas a gente não pode cair na tentação de se isolar de todo o corpo da igreja. Então, se existe uma tradição, se existe um magistério e a Sagrada Escritura, esse é o tripé que sustenta a nossa fé e que nos dá segurança para que essa arma seja eficaz. Porque senão você corre o risco, tirando um desses, ou qualquer um deles, né? A fé desaba e você fica frágil, fica vulnerável aos ataques do demônio. Então, inserir-se na comunhão. Lembra São João? O que nós vimos, ouvimos, tocamos e apalpamos do verbo da vida, isso nós anunciamos para que estejais em comunhão conosco. Não para que estejais sozinhos, apartados, em comunhão, né? E esse é o grande segredo da interpretação da palavra de Deus. Então vamos rezar, até lembrando aquilo que a palavra diz. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós, e tudo que perdides ao Pai, de comum acordo, eu vou conceder. Então nós nos unimos às suas intenções, né? Aquilo que você está rezando, as intenções que você está apresentando, as pessoas, tudo aquilo que você traz aí como intenção, como essa luta para essa quaresma de São Miguel Arcanjo, nós nos unimos a você, você se une também a todos nós, e com a graça de Deus, nós vamos vencendo e rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Peçamos a intercessão de São Miguel rezando sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor.
Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora através dessa oração, Augusta Rainha do Céu. Augusta Rainha dos Céus, soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por meio de vosso poder, persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo a sua audácia e repelindo-os para o abismo profundo. Quem é como Deus? Ó boa e terna Mãe, vós sereis para sempre, nosso amor e nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Essa terceira semana, então, refletindo e aprendendo sobre essa espada que corta, que aprofunda, que vai até no fundo da nossa alma, que é a palavra de Deus, já pegando a nossa palavra, tá bom? Busca lá, talvez a sua Bíblia está guardada faz um tempo, talvez faz tempo que você não lê, né, um trecho bíblico, não lê a liturgia diária na sua Bíblia, eu não sei, né? Mas essa é a semana de nós trazermos a palavra nas nossas mãos, debaixo dos nossos olhos e também no nosso coração. E assim a gente vai prosseguindo. Nós queremos sempre convidar você a compartilhar. Eu tenho certeza, para que tem muita gente que precisa dessa reflexão dessa semana aqui, dessa terceira semana, para poder usar a palavra de Deus como arma. Sim, com certeza. A gente sempre lembra Oséias, meu povo morre por falta de conhecimento. Passa sede ao pé da fonte, né? Quer dizer, está ali a palavra, Deus, quando Deus nos criou, Ele nos criou pela sua palavra, né? Nós somos uma palavra que saiu da boca de Deus. Mas aí o pecado fez com que a gente se tornasse surdo para essa palavra. Quando vem Jesus, é o grito de Deus para romper a nossa surdez. Então tá lá a Bíblia, parece que Deus tá ali falando, gritando conosco, querendo romper essa nossa surdez para a sua palavra. Então quando você se aproxima, você pega aquela Bíblia que já estava empoeirada e começa a ler e começa a encontrar ali a palavra que Deus tem para você, você vai fazendo cair aquilo que impedia você de ouvir a palavra de Deus. Mais ou menos como aconteceu com Paulo, né? Caíram dos olhos de Paulo as escamas que estavam deixando ele cego. E de nós tem que cair alguma coisa dos ouvidos, porque o pecado vai nos deixando surdos. Mas aí você tem que ter também essa iniciativa de ir, de buscar, de pegar a Bíblia. Quanto tempo, né? A Sandra lembrava. Onde é que está a Bíblia aí da sua casa? Quanto tempo você não folheia? Então tudo isso é muito importante. Essa semana talvez nos desperte para isso, nos ajude nisso, tá bom? Então curte aí o vídeo, compartilha com mais pessoas, convidando para fazer a Quaresma de São Miguel e se inscreve lá no canal, tá bom? Isso ajuda muito, dá relevância ao canal, faz até com que essa Quaresma chegue para outras pessoas assim meio que de surpresa, mas é que Deus sabe todas as coisas, tá bom? E tá chegando a peregrinação ao Santuário de São Miguel. Você vai com a gente peregrinar lá nesse santuário e depois vai contar o seu testemunho, né, do que você viveu, como foi, e depois até mesmo, né, as graças que você recebeu ao rezar pelas intenções da Quaresma lá nesse santuário. Então corre, não deixa para a última hora, tá bom? As passagens já estão aí, as pessoas já estão adquirindo. Corre, entre em contato aqui. Se você quiser achar melhor, pode mandar uma mensagem para mim, né? Nós criamos um grupo também no WhatsApp, algumas pessoas estão ali, já estão ali, outras a gente vai incluindo.
Por falta de informação é que ninguém... Por falta de conhecimento o povo padece. Por falta de informação você não vai deixar de peregrinar. E vai ser uma alegria muito grande viver essa experiência junto com você. Então vamos lá. Nós vamos sair daqui sábado, dia 2 de setembro, às 11h50. Vamos viajar à noite. É um ônibus super confortável. O pessoal foi para Santa Rita. Dá para descansar. É bem agradável, confortável. Aí a gente faz a peregrinação, conhece tudo, participa da Santa Missa. E 4 horas da tarde nós estamos voltando. Vamos chegar aqui umas 10 horas. Vamos descansando no caminho. Dá tempo, nós vamos sobreviver, a nossa alma vai voltar renovada, né? E a comunidade quer oferecer então mais essa oportunidade, entra em contato com a gente, né? Você vai ver no final do vídeo aí a divulgação. Padre, amanhã nós estamos aqui. Se Deus quiser. E ele quer. Terceira semana só começando. E ele quer. E amanhã, nessa arma, né, que é a palavra de Deus, nós vamos entender um pouquinho sobre a meditação nas Escrituras. E nós esperamos você aqui para viver mais esse dia e nós vamos então pedindo, né, que Deus abençoe, derrame toda a sua graça, toda a sua bênção sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos, de Santo Agostinho, cuja memória celebramos, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Nós não podemos nunca esquecer disso. Quem como Deus? Ninguém como Deus.